Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos nesse momento especial de estudo e meditação da nossa lição dominical do próximo domingo, dia 9 de março de 2019, com um sugestivo título, Conhecendo a Armadura de Deus. Essa lição ela é a continuação da aula passada, onde nós descobrimos quem são os nossos inimigos na batalha espiritual e também o local do conflito, onde se processa a guerra espiritual. E nessa lição, nós nos debruçaremos sobre os escritos paulinos a fim de conhecermos as armaduras espirituais da nossa guerra e esse grande arsenal apresentado por Paulo, ele nos ajuda a vencer todas as batalhas. O texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A verdade prática, a metáfora do sistema militar, usada por Paulo, mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículos 13 até o 20. Nossa lição está subdividida em introdução. Primeiro ponto, está falando da guerra, uma perspectiva histórica do contexto guerra, tanto nas escrituras quanto na história do mundo. O professor ele pode se subsidiar de conteúdos a fim de declarar um pouco na aula sobre as grandes guerras e então, a partir do segundo ponto, é onde justifica o título da nossa lição. A metáfora bíblica para a expressão guerra, batalha e luta, e assim por diante o autor ele vai nos mostrando as armaduras do soldado romano, visto ser ele o espelho da nossa aula de hoje. Também no terceiro ponto ele continua falando das armaduras e a conclusão. Queridos, nesse tempo que a gente tem de estudo e meditação, eu quero falar com vocês especificamente sobre o título da nossa lição, que está desenvolvido no segundo e no terceiro ponto da nossa lição, que são as armaduras espirituais. Eu sou o pastor Kleber Felizardo e convido você para termos uma aula espiritual neste momento. Na linguagem paulina, a vida cristã é uma batalha espiritual. E toda batalha espiritual, ela requer de nós as armaduras espirituais. O apóstolo Paulo, ele, quando escreve esse assunto, ele está morando em Roma, na casa que ele havia mesmo alugado durante 2 anos, e ele fica em prisão domiciliar esperando o julgamento de Nero. Nesses 2 anos, ele é vigiado pela guarda pretoriana. Então, toda aquela guarda pretoriana de soldados romanos passaram pela casa de Paulo. E em um desses dias, Paulo, usando o seu tempo para escrever, ele relata sobre a batalha espiritual e usa o legionário romano como o exemplo para nós. Toda a sua indumentária, todo o seu armamento, Paulo vê nele uma lição espiritual para a igreja. Sabemos que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra o inferno, contra o diabo,
contra o diabo, contra os demônios, contra os principados, as potestades. E ele, então, a partir desse contexto de inimigos formidáveis que querem destruir a nossa vida, querem destruir a família, querem destruir a sociedade e, portanto, a igreja, Paulo nos apresenta no texto as armaduras espirituais para podermos vencê-los. E ele inicia dizendo que nós devemos usar o cinto da verdade. Esse cinto do soldado romano era uma espécie de calção. E anexado a ele haviam vários filetes de metais que iam até o joelho. Paulo chama esse cinto, esse calção que o soldado romano usava, de verdade. Interessante é que a primeira peça da indumentária do legionário romano era o cinto. E Paulo chama de verdade. Por quê? Porque a vida espiritual com Cristo começa com verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós não iremos vencer a batalha espiritual se não estivermos na verdade que é Cristo. Não se vence a batalha espiritual, não se vence os demônios pela mentira. Afinal de contas, o pai da mentira é o próprio Satanás, diz a palavra de Deus em João 8,44. Então, se nós queremos vencer a batalha espiritual, temos que viver a verdade e andar na verdade. A nova vestimenta espiritual do crente, em Efésios capítulo 4, versículos 24 e 25, chama vestidura de santidade, que é baseada na verdade. Então, vença todos os inimigos com a verdade. Após usar o cinto, o soldado romano, ele deveria vestir a couraça da justiça, que era uma placa de metal que cobria a parte posterior e anterior do corpo, desde o pescoço até a cintura. A função da couraça era proteger o tórax e o abdômen das investidas do inimigo. Paulo chama essa couraça que o cristão deve vestir de justiça, a vestimenta espiritual do novo homem. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, essa vestidura espiritual, ela nos foi dada no momento da regeneração. E agora o Espírito Santo, todos os dias, processa esse viver em santidade em nossa vida. Essa couraça protege o cristão das ações do diabo. Seu coração fica protegido das feridas morais. Seu coração fica protegido dos maus intentos, das más vontades que às vezes são despertadas pelo sistema mundo. Por isso nós devemos vestir a couraça da justiça para podermos vencer. O soldado romano, após vestir o cinto, após vestir a couraça, ele então se abaixava para calçar as sandálias. Na versão corrigida diz: calçai os pés na preparação do evangelho da paz. As sandálias usadas pelo soldado romano eram presas com tiras de couro no pé e no tornozelo. E elas possuíam travas na sola, como uma chuteira de um jogador de futebol, a fim de que o soldado não escorregasse na hora da batalha. Porque às vezes era necessário o soldado correr em direção ao inimigo na hora da batalha. E no torque ele não poderia escorregar. Por isto, o Paulo ele percebe
olha para os pés do soldado e ele vê uma sandália resistente, com tiras de couro, mas também, na sua sola, existem travas para que ele não viesse a escorregar na hora da batalha. Essas sandálias, Paulo chamou a preparação do Evangelho da paz. O querido professor pode estudar melhor a raiz da palavra preparação em Efésios 6, onde Paulo cita esse texto, e ela tem pelo menos dois significados. Primeiro, fundamento preparado. Isso fala de solidez na vida cristã, porque o soldado, usando aquela sandália, ele não balançava, ele não havia possibilidades dele escorregar na hora da batalha. Ele estava sempre firme, seus passos eram firmes. Isso fala de solidez, de base, de fundamento na vida cristã. Aqueles que querem vencer a batalha espiritual, eles precisam ter passos firmes, eles precisam andar em terrenos que às vezes são escorregadios, porque a vida cristã nos propicia esses dias maus. Teremos que enfrentar os terrenos escorregadios da vida. Mas se nós estivermos calçados com as sandálias do Evangelho, nós poderemos não escorregar, não cair, porque estamos usando as sandálias de trava. O segundo significado da palavra preparação é a prontidão em levar a mensagem do Evangelho aos perdidos. É literalmente, no contexto da guerra espiritual, a invasão no território inimigo. É quando a igreja marcha e ganha almas para o reino do Senhor. Por isso precisamos estar calçados com as sandálias do Evangelho. O próximo item da indumentária do legionário romano era o escudo. E esse escudo, ele era grande, porque ele media cerca de 1,20 m de altura e 60 centímetros de largura. Detalhe, ele era pesado, cobria grande parte do corpo, e ele era feito de uma madeira resistente. Havia dentro do escudo tiras de couro para serem amarradas no braço do soldado, porque ele precisava manter o soldado, o seu corpo, o seu rosto também protegido, escondido nessa posição, atrás do escudo. Paulo chama esse escudo de escudo da fé. Eu fico pensando nisso, porque Paulo fica olhando para o soldado e olha para a batalha espiritual. Ao mesmo tempo, como ele era um cidadão romano, ele entendia das guerras. E ele começa a visualizar na sua mente as flechas inflamadas de fogo sendo lançadas pelos inimigos, e essas flechas agora batem no escudo e não alcançam, não atingem o soldado romano. Ele chama isso de escudo, porque a fé, ela nos protege de todas as flechas inflamadas do maligno. A fé tem essa capacidade de nos proteger. Afinal, o apóstolo João, ele diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O crente tem, pelo poder da fé, esse escudo protetor na sua vida. E nada que seja oriundo do inferno será capaz de lhe atingir, ao menos que for uma permissão de Deus. No caso de Jó, Deus permite Satanás tocar em Jó, mas estabelece limites. Toca até aqui, não ultrapasse esse limite, e assim acontece. E o mesmo Deus que permite também dá
toda a capacidade estrutural para já vencer a sua prova. Contudo, o escudo da fé, ele nos protege de todos os dardos inflamados do maligno. Nós podemos vencer, sim, a batalha espiritual pelo poder da fé. O mesmo apóstolo João, no capítulo 5 da sua primeira carta, eu já citei o versículo que ele diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, mas nesse mesmo capítulo ele diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, pelo poder da fé, nós podemos vencer o mundo, podemos vencer o diabo, podemos vencer o inferno. Quando o soldado já tinha colocado o cinto, a couraça, a sandália, já tinha amarrado o escudo em seu braço, ele agora pegava o capacete e colocava na sua cabeça. O capacete servia para proteger a cabeça do soldado e os seus órgãos vitais, como a visão, audição, olfato e paladar, dos ataques certeiros do inimigo. O capacete protegia os órgãos vitais das flechas, da lança e da espada. Paulo chama o capacete de salvação. Isto significa dizer que na batalha espiritual nós precisamos ter a nossa mente protegida pela salvação. A nossa mente precisa estar encharcada da palavra de Deus. A nossa mente precisa estar ocupada por tudo que é bom, por tudo que é justo, por tudo que é amável, por tudo que tem louvor, por tudo que tem dignidade. Paulo diz isto, que nós temos que ocupar o nosso pensamento com aquilo que glorifica e exalta o nome do Senhor e dignifica a vida. A pergunta é: quem tem ocupado a nossa mente? O que ocupa a nossa mente? Quando estamos com o capacete da salvação, nós temos a nossa mente protegida por Deus. Por sua vez, o cristão, ele vence a batalha espiritual e não deixa Satanás encher a sua mente de lixo. Finalizando as armaduras físicas do legionário romano, São Paulo, ele diz que ele tinha uma espada. E interessante é que a espada era a única arma de ataque do soldado romano. Cinto era para se proteger, couraça para se proteger, sandália para se proteger, escudo para se proteger, capacete para se proteger. A única arma de ataque era a espada, que era uma espada curta que ele trazia presa ao cinto. E ele usava essa espada nos combates corpo a corpo. Paulo chama isso de espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como eu gosto disso. Saber que a Bíblia é a espada do Espírito. Em outras palavras, é a arma que o Espírito de Deus usa para neutralizar e destruir toda a força diabólica. Assim como o Espírito usa e ele habita em nós, nós temos que conhecer a palavra de Deus para usar essa espada contra toda a hoste maligna, contra todo o inferno. Hebreus 4:12, um texto muito conhecido. Essa espada, ela é maravilhosa, ela é a Bíblia, é a palavra de Deus, e ela é viva, é eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 fios, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não deixe de frisar na sua aula que essa palavra é viva, e Jesus, em sua batalha espiritual com o diabo, ele o venceu pela palavra, quando ele disse: está escrito. O soldado romano, ele tinha essas armaduras. Contudo,
no final da sessão, o apóstolo Paulo, ele fala de uma armadura do cristão, que o soldado romano, ele não se utilizava dela, porque ele não conhecia. E que arma é, pastor Kleber? É a oração e a súplica. O soldado de Cristo, na grande batalha espiritual, ele deve respirar a atmosfera da oração. Quando São Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo pede oração à igreja, porque ele sabe que a oração é a última arma do soldado cristão. O cristão usa a verdade como cinto de sua vida. O cristão usa a coraça como a justiça implementada por Cristo no momento da conversão. O cristão, ele usa as sandálias do Evangelho porque ele não quer ser surpreendido na batalha e ele quer continuar ganhando almas para o reino de Deus. O cristão, ele usa o escudo da fé porque nada lhe atingirá sem a vontade do Senhor. O cristão usa o capacete da salvação porque sua mente é a casa de Deus. É onde Deus habita. Seus pensamentos são ocupados por aquilo que dignifica a vida e glorifica ao Senhor. E ele usa a espada do Espírito. Ele lê a palavra, ele estuda a palavra, ele pratica a palavra, ele tem a palavra. E por isso ele vence a batalha espiritual. Mas ele também respira a atmosfera da guerra, que é a oração. É de joelhos que nós seremos mais do que vencedores na batalha espiritual. Te desejo uma ótima aula e que nesse domingo a comunidade em Cristo seja edificada e que a glória de Deus se manifeste. Um grande abraço, que Deus te abençoe.